É possível falar de uma epidemia de assassinatos de jovens negros no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa limite para não se considerar uma epidemia é até o número de 10 assassinatos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos um índice de 60 assassinatos a cada 100 mil habitantes. De 2008 a 2018, o número de homicídios de jovens negros cresceu 11,5%. É um número completamente oposto ao percentual de diminuição de assassinatos de jovens brancos, pardos ou indígenas, que é de 13,5%. As operações policiais com balas perdidas têm sempre um alvo certo: as peles negras. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os assassinatos da juventude negra. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar para você verificar sua inscrição aqui no canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para ser notificado sempre que a gente chegar com um novo vídeo por aqui e não esqueça de compartilhar, assim esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas. No Brasil, se tornou muito comum nós ficarmos estarrecidos com notícias de operações policiais que invadem lugares, regiões, habitações, quase sempre comunidades pobres ou favelas do Rio de Janeiro, e recebermos a notícia de que essas operações provocaram assassinatos ou que pessoas morreram, quase sempre crianças, adolescentes e jovens, vítimas de balas perdidas. E há sempre uma interrogação que vem nas nossas mentes. Essas balas perdidas têm sempre como alvo as peles negras do Brasil, geralmente da nossa juventude? O último episódio que nos deixou extremamente estarrecido é o caso da jovem Kathleen Romeu. Ela, que tinha 24 anos e que estava grávida e que foi vítima de uma operação policial, e infelizmente esse episódio de Kathleen Romeu não representa um índice apenas de estatística. Primeiro, porque nós estamos falando de 2 vidas perdidas, mas segundo, se a gente pensar pelo aspecto da estatística, a plataforma Fogo Cruzado fez um levantamento de que 682 mulheres foram vítimas de violência desde 2017 na cidade do Rio de Janeiro. Destas, 15 estavam grávidas e 8 vieram a óbito. Kathleen, portanto, é a 8ª mulher grávida vítima de balas perdidas na cidade do Rio de Janeiro. As populações dessas comunidades, elas se organizam e trabalham e levantam informações a partir do que a segurança pública do Rio de Janeiro e a maneira como essa segurança pública atua. É chocante a gente ouvir depoimentos de mães que perderam seus filhos e com um nível de consciência da realidade e sempre trazendo aquela informação que nos choca, de que as balas perdidas procuram corpos negros sempre. E do ponto de vista mais geral, a gente tem aí uma política de segurança que atua de maneira atrofiada, sobretudo quando se pensa no combate às drogas. A gente tem ações que não produzem segurança para as comunidades, muito pelo contrário, que não contribuem para a ressocialização de detentos que tiveram relação com a criminalidade e mais, coloca o Brasil numa posição extremamente vergonhosa no que diz respeito às ações relacionadas à política de proteção e de respeito aos direitos humanos. Além disso, essas operações não têm reduzido a incidência do crime organizado nas comunidades mais vulneráveis. O que produz mesmo é o luto e a dor, tanto as famílias desses jovens negros assassinados, quanto a família de policiais envolvidos nessas operações. E quando a gente pensa na vida cotidiana dessas famílias, nessas comunidades, vários estudos relacionados à psicologia e à saúde mental têm mostrado que as famílias dessas comunidades, elas vivem num estado de alerta permanente, sempre com receio, seja com relação à presença do crime organizado, seja com relação à presença das ações policiais. Isso produz por si só uma diminuição na capacidade de concentração,
E aí vale tanto para a vida escolar quanto para as atividades de trabalho. Isso gera uma tensão maior dentro do ambiente familiar e faz com que pessoas e núcleos familiares que vivem nessas comunidades estejam, portanto, mais sujeitos a toda a situação de instabilidade emocional, afora a instabilidade econômica que já caracteriza a vida dessas pessoas. E no Brasil atual, nós temos um agravante com relação à maneira como operações policiais se portam, a maneira como a gente assiste permanentemente a chacina ou o genocídio da juventude negra, que é a insensibilidade política. Vejam, se exercitarmos nossa memória, a gente vai ver que volta e meia chegam informações sobre crianças, jovens, adolescentes vítimas de balas perdidas. Nós temos uma situação sui generis no Brasil. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, jamais, em nenhuma situação, se pronunciou sobre esses episódios, sequer lamentou a morte dessas pessoas. Isso traz para as comunidades uma situação ainda maior de instabilidade. Traz uma situação de desamparo e desalento. É como se faltasse à autoridade política sensibilidade para lamentar a perda de vidas negras. E não é somente o caso do presidente da República. O governador do Rio também demorou, no caso de Kathleen, 48 horas para se pronunciar. E quando fez, não estabeleceu nenhum contraponto com relação à maneira como a operação policial foi organizada. Portanto, é uma situação em que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que vivem nessas comunidades, elas percebem que não tem como contar com as autoridades constituídas e que representam o Estado, seja o Estado do Rio de Janeiro, seja o Estado brasileiro como nação. O genocídio da juventude negra, as chacinas e operações decorrentes de operações policiais que acontecem e pipocam sempre nos grandes centros, mas que tem acontecido também casos isolados em outras regiões do Brasil, será tema do nosso trabalho aqui no canal ao longo do mês de julho. Julho é o mês das mulheres negras. É um mês, portanto, da gente destacar esses elementos que estão tão ligados, que têm uma ligação tão íntima com o nosso racismo estrutural, com o nosso processo sócio-histórico. Nós vamos deixar no vídeo de hoje o link de entidades que trabalham tanto com a questão da saúde mental da população negra, tanto com relação à maneira como nós devemos lidar com a política antidrogas no Brasil. E para que a gente tenha com esse trabalho a possibilidade de olhar para o futuro e perceber que ele pode ser sempre diferente do presente.